Sejam bem-vindos ao Corretor Pro, a série de treinamentos da AXA para os nossos corretores. Em uma série de vídeos, nós vamos conhecer vários produtos e serviços que a seguradora pode oferecer para os seus clientes. Assim, você fica preparado para trabalhar com uma maior diversidade de opções, podendo até se especializar em alguma delas. Com mais opções, você conquista novos clientes e também fideliza aqueles que já fazem parte da sua carteira. Todo mundo sai ganhando. Nesse vídeo, o papo é sobre o seguro de property oferecido pela AXA. Vamos conhecê-lo? O seguro de property, que muitas vezes é chamado de seguro de riscos patrimoniais, é uma excelente opção para indústrias de médio e grande porte, estabelecimentos comerciais e também empresas de serviços. Ele cobre danos às instalações da empresa, evitando que o patrimônio seja comprometido diante de perdas geradas por incidentes. Assim, o segurado garante condições financeiras favoráveis para que a retomada das operações aconteça o mais rápido possível, além de evitar prejuízos futuros. Para começar a entender este seguro, tem duas informações importantes. O Property trabalha com limite máximo de garantia de apólice de 30 milhões até 350 milhões e com valores em risco total de até 700 milhões. Por trabalhar com valores mais altos, o seguro de property não é um produto de prateleira como alguns que já tratamos nesta série de vídeos, o Empresa Flex e o Slim, por exemplo. Então, é bom saber que esta é uma solução totalmente customizada. Daqui a pouco você vai entender como funciona esta customização. Antes disso, quero te contar um pouquinho sobre como a AXA está posicionada neste mercado, já que isto pode ser um diferencial para o seu cliente. Nós estamos entre os principais players do mercado em middle market, excluindo grandes riscos e massificados. Esta dimensão nos dá a oportunidade de trabalhar com uma alta capacidade de resseguro que nos suporta para grandes perdas e com uma política forte de cosseguro, dividindo o risco em situações específicas. Somos referência nesse mercado, acompanhando de perto as tendências mundiais e tendo a agilidade que só um grupo com abrangência mundial e cuidado local proporciona. Pode falar isso para o seu cliente. Em Property, a AXA trabalha com duas principais modalidades de produtos que o seu cliente poderá escolher dependendo das necessidades do negócio. Elas são a modalidade de riscos nomeados, onde o cliente indica as coberturas e garantias que pretende contratar com seus respectivos LMIs, que são os limites máximos de indenização. Esta modalidade é indicada para empresas que buscam se proteger de riscos específicos com a liberdade de customizar a apólice de acordo com as suas necessidades. E a modalidade de riscos operacionais. Esta modalidade trabalha com o conceito All Risks, ou seja, os bens segurados estarão amparados contra todos os riscos a que estão sujeitos, de natureza súbita e imprevista, exceto aqueles que serão mencionados nas cláusulas de exclusões e bens, objetos ou interesses não compreendidos neste seguro, nas áreas de condições gerais, especiais ou particularidades de cada apólice de seguro. Há também uma terceira modalidade que você vai se deparar. Ela é chamada de compreensivo empresarial e pode ter características de riscos nomeados ou riscos operacionais. Na prática, ela funciona da mesma maneira que as duas modalidades que eu acabei de explicar para vocês, a depender da característica escolhida. A diferença é o limite máximo de contratação, que poderá ser de 30 até 100 milhões. A AXA trabalha com uma ampla cobertura básica para estas modalidades. Isso garante a proteção para os principais riscos que o seu cliente necessita. Nós dividimos as coberturas básicas em dois temas diferentes. Dá só uma olhada. A cobertura para danos materiais, que conta com proteção completa contra os principais riscos e danos materiais que podem atingir as dependências de uma empresa, como incêndio, explosão ou eventos da natureza. E a cobertura de lucros cessantes, que proporciona indenização por perda de receita futura causada pela paralisação das operações devido a eventos cobertos pelo seguro, como um incêndio. Isso é super importante para uma indústria, por exemplo, onde parar de produzir, seja por um só dia, significa um prejuízo gigantesco. Com esta cobertura, então, o segurado pode dar continuidade às suas atividades. Mas a gente sabe que cada empresa tem riscos e necessidades específicas. É por isso que, para cada um deles, a AXA oferece coberturas especiais.
É aqui que o seguro de property fica ainda mais customizado. Deixa eu te contar algumas das mais de 70 opções de coberturas adicionais. Temos a cobertura de danos elétricos, que garante perdas ou danos físicos diretamente causados a qualquer máquina, equipamento ou instalação eletrônica e elétrica devido a variação anormal de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica, inclusive a queda de raio ocorrida fora do local segurado. A cobertura de equipamentos eletrônicos para problemas devido a transporte dentro do local do seguro, queda e quebra. Pequenas obras de engenharia, onde oferecemos proteção garantida para danos causados aos bens durante a execução de obras de ampliação, reparo ou reformas nos locais de risco. Catástrofes naturais, incluindo alagamento, vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica e tremores de terra. Cobertura para tumultos, que garante proteção para danos materiais em decorrência de tumultos, aglomerações, greves, lockout e outros eventos desta natureza. E a cobertura de desmoronamento, que cobre as avarias, perdas e danos materiais de origem súbita, imprevista e acidental causada aos bens segurados e diretamente ocasionadas por desmoronamento total ou parcial do imóvel. Além dos custos de proteção dos bens segurados diante da iminência de desmoronamento, tudo isso devidamente caracterizado por lado técnico, ok? Também oferecemos coberturas que se relacionam com profissionais envolvidos em casos de algum sinistro, como é o caso da cobertura de honorários de peritos contadores, que garante o reembolso das despesas e honorários a peritos que investigam a extensão dos prejuízos cobertos pelo seguro. Por final, outra cobertura adicional interessante é a de responsabilidade civil geral. Isso significa que em apenas uma apólice, o segurado pode proteger o seu patrimônio de perdas materiais ou de perdas provenientes de danos a terceiros. É conhecendo a realidade do seu cliente que você será capaz de ofertar as coberturas adicionais que mais se adequam a ele. Por exemplo, se o seu cliente está pensando em expandir, que tal oferecer a cobertura de pequenas obras de engenharia? Se no local relacionado na apólice há movimentação de mercadorias por içamento, que tal indicar a contratação da cobertura de movimentação interna? Para conhecer todas elas, não esqueça de consultar os materiais adicionais do seguro de property. E com tantas opções de cobertura, também é importante que seu cliente entenda alguns fatores que o seguro de property não vai cobrir. Assim, ele tem todas as informações detalhadas para que vocês possam realizar a negociação. Alguns fatores que o seguro de property não cobre são furto simples, desaparecimento inexplicável e simples extravio, multas e despesas, de qualquer natureza, relativas a ações ou por descumprimento de normativas pelo segurado. Dolo ou negligência, que significam atos propositais, negligências, ações ou omissões dolosas do segurado que possam agravar qualquer risco, também não estão cobertos pelo seguro. E também o que chamamos de prejuízo por descumprimento de obrigações contratuais, que engloba danos não materiais, como perda de ponto comercial, perda de mercado, multas, juros e outros encargos financeiros. Todos eles estão excluídos da cobertura. Agora que falamos de coberturas básicas e adicionais, deixa eu te contar um pouco sobre alguns diferenciais da AXA neste produto. Assim você entende melhor seus argumentos de venda. A gente conta com uma equipe técnica que é especializada no assunto, além de poderem ser acessados facilmente. Seu cliente tem dúvidas ou precisa de revisões nos seus riscos? Estamos perto o tempo todo para atendê-lo. Quem também tem parte fundamental neste processo é nossa equipe de gerenciamento de riscos. Seu cliente será acompanhado na realização da inspeção e nas orientações para recomendações realizadas. A nossa agilidade também é algo que nos diferencia. Somos uma empresa global que tem autonomia local. Isso significa que importantes aprovações são realizadas diretamente aqui, no país. Mais autonomia para você, corretor, e mais agilidade para o seu cliente.
Outro fator que faz com que a AXA seja um dos maiores players deste mercado é o nosso apetite de risco bem definido, nos permitindo focar os esforços em alguns ramos e riscos específicos. Deixa eu te explicar melhor como funciona o apetite de risco. Aqui na AXA, ele é dividido por um farol. O verde marca o apetite alto, riscos que devem ser o foco de nossos esforços de venda e subscrição. Aqui a gente está 100% envolvido. Amarelo marca o apetite médio, mostram riscos que apresentam exposições elevadas, mas com baixo histórico de grandes perdas. Nos riscos representados por esta cor, também nos envolvemos 100%, porém com menor foco nos esforços. Em resumo, nessas cores verde e amarelo estão áreas de comércio, serviço e algumas indústrias. A cor vermelha marca o apetite baixo, risco de elevada exposição e com histórico de sinistros importantes. Aqui temos que ter atenção. Grande parte dos ramos representados pelo farol vermelho são industriais. Por último, temos o farol cinza. Estes são riscos que não são aceitos pela AXA por determinação global ou riscos que não têm cobertura no contrato de resseguro. Apesar de bem definido, o apetite de risco também é algo vivo. Por isso, se informe com a equipe comercial ou executivo de contas desta área para entender detalhadamente o apetite de risco em exercício. Tá bem? Depois de explicar para o seu cliente as modalidades, coberturas e benefícios do seguro de property da AXA, chegou a hora de dar o próximo passo: realizar a cotação. Você precisará de algumas informações mínimas para enviá-la à nossa área de subscrição. Você precisa da vigência do seguro, das coberturas e LMIs pretendidos, da sinistralidade deste cliente nos últimos 5 anos, da relação de locais com suas respectivas ocupações, atividades e protecionais contra incêndio e roubo, e dos valores em risco detalhados por local, prédios, máquinas, móveis e utensílios, mercadorias e matérias-primas, além dos lucros cessantes caso tenha contratação. Com valores em risco detalhados, conseguiremos oferecer o serviço mais adequado às necessidades dele, gerando satisfação e fidelização. Hoje falamos de um produto indicado para médias e grandes empresas, que evita que patrimônios sejam comprometidos diante de perdas geradas por incidentes, garantindo coberturas amplas para danos materiais e lucros cessantes. Um produto customizado, com diversas coberturas adicionais que foram feitas para se adequar à realidade de diferentes ramos de negócio. Com um apetite de risco bem definido, você, corretor, fica mais direcionado para focar seus esforços. E com uma equipe especializada no assunto, seu cliente é orientado com o conhecimento de uma empresa global que mantém a identidade local, um produto onde somos referência. Então não perca tempo, inclua o seguro de property no seu mix de produtos e deixe a AXA garantir a continuidade dos negócios do seu cliente. Acompanhe mais conteúdos de treinamento da AXA para se tornar um corretor Pro. Até a próxima!